Bom dia a todos. No vídeo de hoje nós vamos abordar a recente resolução publicada pela Anvisa em Diário Oficial da União, a RDC 336 de 2020, a qual trata dos prazos de resposta da Anvisa uma vez provocada para os diversos processos e atividades que ela desempenha, ok? Nós vamos fazer de novo no esquema telejornal, então eu devo ler alguma coisa aqui para não perder nenhum ponto importante. Ela por si é uma publicação muito extensa, então demandaria muito tempo de vídeo falando e comentando essa resolução como um todo, ok? Então o que eu vou fazer é dividir em vários vídeos. Neste vídeo específico eu vou falar um pouco sobre ensaios clínicos e vou falar um pouco sobre equipamentos, materiais e artigos médicos, os famosos produtos para a saúde, ok? Bom, primeiro ponto geral que eu gostaria de abordar e que eu solicitaria que a equipe da própria Anvisa corrigisse é que os acrônimos utilizados nessa resolução não têm definição. Ou seja, quem não é do ramo ou eventualmente algum estrangeiro que queira se valer dessa resolução, mesmo os advogados brasileiros, né, que não estão acostumados com essa nomenclatura técnica, vão ter dificuldade. Então, termos como, por exemplo, DICD, ORPC, IVD, PAF e outros não têm definição explicitada nessa resolução. Ficaria muito mais simples se a Anvisa publicasse uma retificação dessa resolução, incluindo as definições. Aliás, é sempre muito bom que as autoridades incluam as definições, sejam nas resoluções, nas portarias, nas leis, nos decretos, porque senão fica esse cipoal de legislação que ninguém consegue entender nada, ninguém sabe exatamente o que é que está valendo. Quanto aos ensaios clínicos, eu tenho duas observações a fazer, apenas. Que os prazos de análise de cada etapa dos ensaios clínicos é um prazo relativamente razoável, 90 dias. Entretanto, o prazo total, somadas todas as etapas dos estudos clínicos, é um prazo alongado. Tá? Isso faz com que o Brasil perca atratividade na realização desse tipo de ensaio e faz com que investimentos nessa área sejam afastados do Brasil. Então a Anvisa tem que trabalhar para acelerar a análise desses processos, especialmente porque muitos deles também passam pelo CONEP. Né? Quando você está falando de pesquisas voltadas a seres humanos, obrigatoriamente você também tem que passar pelo CONEP. Então, a associação das duas análises fica num prazo extremamente longo para as empresas interessadas. A crítica que eu faria também é que o prazo de transferência de responsabilidade de um estudo do titular A para o titular B é um prazo extremamente longo, na minha opinião. Tá? Não há por que você ter um prazo tão alongado para você fazer praticamente uma análise de cunho administrativo. Tá? Pulando para a área dos equipamentos, materiais e artigos para a saúde, eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro, os prazos de alterações definidos nessa Resolução 336 de 2020, salvo para cadastros e notificações de produtos de grau 1, todo o resto ficou fixado em 150 dias. É um prazo muito longo, 150 dias, para você fazer uma simples alteração num processo que já está aprovado. Por mais que a alteração possa se mostrar complexa. Por exemplo, né, só para dar um exemplo, a composição de materiais de uma prótese ortopédica implantável. Tá? O prazo é extremamente longo, especialmente se nós lembrarmos que a Lei 6360 de 1976 não foi modificada nesse ponto e que no seu artigo 12, parágrafo 3º, ela define o prazo de registro de um produto como 90 dias. Ora, se o prazo de um registro, que é um processo muito mais complexo, muito mais trabalhoso, está estabelecido legalmente em 90 dias, como uma alteração pode levar 150? Não há lógica, não há sequer lógica jurídica, não há lógica técnica nisso, e muito menos lógica empresarial. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a empresa fabricante, ela é uma exportadora, ou seja, ela exporta para o Brasil, ela precisa fazer essa modificação na sua linha de produção e ela tem que segurar por 150 dias, ou seja, isso tem um custo. Né? O pessoal da Anvisa precisa lembrar que essas resoluções, elas resultam em custos para as empresas.
seja para os importadores brasileiros, seja para os próprios fabricantes brasileiros, que também têm que seguir os mesmos 150 dias para poder implementar uma simples alteração num produto, seja ela de cunho administrativo, seja ela de cunho técnico. Então o prazo das alterações é um prazo extremamente alongado. 60 dias estaria mais do que excelente para que as empresas tivessem uma alteração analisada. Eu vou lembrar para vocês que isso é tempo de análise, não é tempo de aprovação. A Anvisa, num determinado momento, ela pode fazer uma solicitação de informações complementares, isso inclusive tem previsão legal, não é nenhuma novidade, e isso pode empurrar esses 150 dias para um prazo muito mais longo, o que vamos considerar que, do ponto de vista de mercado, não é um prazo aceitável, né? E quando eu digo do ponto de vista de mercado, eu não estou falando só das empresas que eventualmente comercializem esses produtos, eu estou falando dos pacientes que têm que ter acesso a essa tecnologia, né? Nós já nos deparamos com alguns casos em que as alterações trariam enormes benefícios para os pacientes, traria economia para o SUS e ainda assim a Anvisa não se mostrou sensível a fazer análise num prazo mais reduzido. Então esse prazo de análise é muito complicado, muito estendido. Bom, os prazos de registro dos equipamentos de grande, médio e pequeno porte ultrapassam em 160 dias o prazo definido na Lei 6360, ou seja, a Anvisa definiu em 250 dias o prazo de registro de equipamentos de grande, médio e pequeno portes. Ora, a Anvisa ela não está acima do Congresso Nacional, que é quem de fato deveria autorizar uma alteração na Lei 6360 ou uma atualização dessa lei ou mesmo uma substituição da lei, não é? Para que esse prazo fosse alterado. Então a Anvisa, por resolução, ela não pode nem imaginar em promover um registro em 250 dias quando a lei fala em 90. Isso por si só é ilegal. Isso vai gerar problemas para a Anvisa e vai gerar problemas para o mercado. Eu quero lembrar que, embora o governo, em geral, reclame bastante da judicialização no Brasil, esse é o tipo de norma que vai ter judicialização, vai levar à judicialização. Nenhuma empresa quer que o seu produto seja aprovado em 250 dias quando a lei fala em 90. Ou seja, você está perdendo lá na frente 160 dias de venda, 160 dias de importação, 160 dias de produção e com isso você está também prejudicando o paciente que vai acessar essa tecnologia muito tempo depois do que o desejado. Então eu sugiro que a Anvisa revise, sugiro fortemente que a Anvisa revise esse prazo está fora da lei, esse prazo é absolutamente ilegal, portanto inconstitucional. Tá? As retificações de publicação pela Anvisa e pelo usuário, ou seja, quando a Anvisa erra na publicação, o que não é incomum, ou quando o usuário cometeu algum equívoco, no momento de solicitar, esqueceu um dígito, esqueceu uma letra, enfim, esse prazo está estipulado em 60 dias. 60 dias também é um prazo extremamente longo para você retificar uma publicação em diário oficial. A retificação nada mais é do que uma alteração de cunho administrativo. Não há sequer uma análise técnica em cima dessas publicações que são retificadas. Então, a sugestão é que a Anvisa revise esses prazos para pelo menos 30 dias, né? Não é possível que uma empresa não possa produzir e colocar seus produtos no mercado, ou mesmo importar e colocar esses produtos no mercado por conta de uma retificação administrativa que vai demorar mais 60 dias. 60 dias de vendas para uma empresa é muita coisa e a falta de acesso a uma determinada tecnologia para um paciente por mais 60 dias pode significar a diferença entre a vida e a morte, entre um quadro melhor e um quadro pior de saúde. A Anvisa tem que ser sensível a isso. A gente não pode tratar no Brasil, nós não podemos continuar tratando as resoluções como uma mera questão administrativa. Essas resoluções têm impactos na vida das pessoas, têm impactos na vida da sociedade. Tá? E, finalmente, as transferências de titularidade ficaram definidas com um prazo de 150 dias. Entretanto, a RDC 102 de 2016 ela define um prazo de 90 dias para análise e aprovação, consequentemente, não é, deferimento ou indeferimento dessa transferência da empresa A para a empresa B e mais 90 dias para que essa alteração passe a valer. A resolução atual, a 336 de 2020, ela fala em 150 dias, portanto, se nós pensarmos no processo como um todo, ela estaria beneficiando as empresas e a sociedade.
Só que a resolução não é clara em informar se esses 150 dias referem-se ao processo de análise e deferimento ou indeferimento da transferência, ao que seriam somados os próximos 90 dias para que entrasse em vigência. Se este for o caso, então a Anvisa está estendendo o prazo total da RDC 102 em mais 60 dias. A Anvisa também precisa esclarecer se esse prazo é o prazo total para análise, publicação e vigência, então, dessas alterações, ok? Então, esses são os primeiros pontos que eu vou abordar sobre a Resolução 336 de 2020. Como eu disse, teria que fazer um vídeo de praticamente 1 hora para comentar tudo. O próximo comentário que eu vou fazer, que eu acho que é de uma área que é bastante sensível a todas as empresas, é a parte de portos, aeroportos e fronteiras, ok? Esse vídeo deverá ser publicado aí nos próximos dias e eu peço que vocês fiquem atentos. Eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo dia de trabalho e vamos em frente com as nossas atividades. Um abraço a todos.